Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes da casa, público ouvinte, registrar aqui aos representantes do grupo Bike Mania, Damião, a Eduardo, ao secretário da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, professor Israel, ao professor José Elias, também está presente hoje aí no plenário, a Adeilto Lira, que vem adentrar no nosso plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através das mídias oficiais da nossa Câmara Municipal. Eu inicio hoje dizendo, presidente, independência ou morte. É, a gente nós estamos iniciando a Semana da Pátria, hoje 2 de setembro de 2021, há praticamente 200 anos, 199, né? Bem pertinho dos 200, Geraldo. 200 anos que Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, gritou essa frase: independência ou morte. Para muitos, um ato simples, mas foi um ato muito importante para o nosso país, porque foi ali que começou a libertação do Brasil, mesmo ainda sendo comandado por uma monarquia, mas foi decretada a independência do Brasil de Portugal. Isso foi muito importante para a gente. Independência que a gente tem que continuar lutando todos os dias, presidente. Todos os dias a gente tem que continuar lutando pela nossa independência. Independência financeira, independência social e, acima de tudo, independência dos poderes constituintes. O respeito que tem que se ter ao poder executivo não pode ser diferente ao legislativo e muito menos ao judiciário. E o maior poder, que é o poder que emana do povo, que é a sociedade. Esse sim é o poder que a gente tem que respeitar. E tem que provar a independência. Eu, inicialmente, falando aqui de algumas matérias em questão que foi discutida aqui nesta casa durante a semana, o procurador... Eu fico feliz de o procurador estar vindo muito a essa casa, sabia? Porque se o procurador do município está vindo muito à Câmara Municipal, porque está sendo solicitado para esclarecimento, para informações, e a gente está mostrando que estamos cumprindo nosso papel como legislador, como fiscalizador. Talvez um dos assuntos que o traga essa casa seja a reforma da Previdência Municipal. Projeto que está conosco na comissão, que a gente já realizou uma audiência pública, acredito que vai ter talvez mais uma reunião ainda, não sei, mas a gente está discutindo com a categoria. E ontem eu recebi uma ligação de Eliane, que é a coordenadora do Sint, aqui de São Paulo Potengi, falando de uma das propostas que a categoria tem para a questão das alíquotas. Eu já disse publicamente e continuo a dizer, da forma que o projeto está, eu sou contra. Eu sou contra. Eu não posso jamais taxar o trabalhador em um percentual de alíquota maior do que a alíquota patronal, por exemplo. E nem posso estar tirando direitos que estão sendo tirados do Instituto de Previdência, que hoje é de sua responsabilidade por uma lei aprovada por esta casa, sem a criação de um fundo municipal para o cumprimento dos mesmos direitos que o trabalhador tem, que são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, que são regidos por inúmeras pessoas que deram a vida pela luta desses direitos, os trabalhadores, e chegar a um ponto de vista de uma matéria e ter que votar às pressas eu tirando direito de ninguém. E hoje tem consenso na comissão e no Parlamento de São Paulo Potengi. Se for para tirar direito dos trabalhadores, a gente é contra. E não adianta com justificativa. Vai prejudicar o município porque já era para ter aprovado o projeto. E porque não veio antes. E porque antes de construir o projeto não chamou o povo para conversar. Aquela audiência pública era para ter sido feita, vereador João Paulo, antes de criar a lei, de preparar o projeto. E não mandar o projeto para a Câmara e agora tem que aprovar de todo jeito. Olha, vereador Alves não aprova não. Sou contra e sei que tem consenso dentro dessa casa. Ou a gente discute as alíquotas progressivas, como tem no projeto, que o artigo 4º é claro, a revogação do artigo 58 da lei atual da Previdência, revogando a questão das alíquotas progressivas e trazendo uma alíquota linear de 14% para todo mundo, que eu acho uma injustiça, e tendo um acréscimo de apenas 1% na alíquota patronal. Se tem um déficit de 22% na alíquota previdenciária, através de uma proposta de iniciativa do regime geral de previdência, então esses 22% tem que ser dividido, mas não pode sobrar para as costas do servidor só não. Tem que ser dividido, agora o maior peso tem que ser para o patronal, para o patrão. Não é pegar um direito que é do trabalhador e jogar o valor dessa alíquota para o patrão, não.
eu queria aqui deixar assim bem claro a responsabilidade que a gente está tendo, o quanto parlamento, a responsabilidade que a gente está tendo e a abertura que a gente está dando para discussão, para a gente construir uma proposta que seja justa, acima de tudo, para o trabalhador. Ela tem que ser economicamente viável para o município, concordo. Tem que ser economicamente viável, que é o futuro, né? É o futuro financeiro do Instituto. Mas, acima de tudo, tem que ser justa para o servidor, porque também não pode o cara pagar 30, 35 anos uma alíquota previdenciária e quando for na hora dele ter direito à sua aposentadoria, ele não ter o cumprimento. E outra situação também, as pessoas às vezes têm que entender um pouco como é que funciona. Bota aí pra mim, eu ver o tempo aí. Tem direito a 10 minutos, mas se desenhar isso, não. Já tá no regimento da casa, tá tudo aí. A questão, gente, foi discutida essa semana, algumas pessoas até criticaram, e foi aprovado por unanimidade por esta casa, porque a gente está falando de lei, de norma, de regulamentação, a respeito das cores dos prédios públicos de São Paulo Potengi. O ato que o vereador Alisson fez, que foi referendado por essa casa, foi só um alerta para dizer que existe uma lei que regulamenta os padrões oficiais de cores do município. Se vai ser cumprido ou não, eu já ouvi falar que vão mandar um projeto para cá já mudando as cores. Já foi pintado, vão mandar um projeto para cá mudando as cores, que eu sou contra mudar. Eu sou contra, sabe por que eu sou contra? Porque a gente tem que partir pelo princípio da impessoalidade pública, no regime público, e as cores que estão sendo utilizadas, elas fogem dessa regra, fogem dessa linha. E era para ter tido a discussão antes de estar fazendo imposição de regulamentação no município. E eu estou só cumprindo meu papel como vereador. Quem entender, muito agradeço. Quem não entender, agradeço da mesma forma. Mas isso é legislação, a gente não pode estar criando leis, regras, e quando a mudança de gestão, ou mudança de pensamento, de ideia, simplesmente ser atropelado ou forçado a fazer troca de legislação. Eu acho que isso não está sendo coerente, senhor presidente. E outra questão em discussão, que eu acredito que a gente vai estar discutindo, que é muito louvável, a questão da doação de um terreno, de um patrimônio público, para aquisição para a implantação de uma empresa, e está posto aqui no projeto, que vai gerar 120 empregos diretos. O compromisso que a empresa está assumindo com um projeto aqui e com a doação do terreno de São Paulo Potengi. Deixar claro, a gente solicitou algumas informações e estamos aguardando o parecer jurídico, mas ninguém é contra não, pelo contrário, a gente quer que venha mais empresas para São Paulo do Potengi. Mas a gente tem que respeitar o processo legislativo, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as formas de forma correta, coerente com o que diz a legislação, e o nosso próprio assessor jurídico, ele disse que tem alguns pontos que tem que ser corrigidos, porque da forma que está, o projeto se encontra de forma inconstitucional e não adequado para o reordenamento jurídico do município. Mas a gente, todos por unanimidade, somos a favor e que divulguem, que venham mais empresas para São Paulo do Potengi. Eu fico feliz e que venha mais e que a gente vai adequar a legislação para a gente estar recebendo essa empresa e quem puder divulgar e fazer o convite, eu queria até que fizesse publicidade, mostrando a área que a gente tem em São Paulo Potengi. Essa semana eu estive conversando com o Júnior, JP, da Fábrica de Castanha, que ele concorda, desde o início quando eu comecei falando na indagação sobre a localização de São Paulo Potengi. Nós temos uma das melhores localizações do Rio Grande do Norte para a implantação de empresas. Essa iniciativa do Polo é louvável e vai dar uma alavancada no nosso município. E uma outra questão, que eu já protocolei o requerimento, eu acho que não dá mais para esperar, já protocolei o requerimento que vai ser discutido próxima semana, já solicitando a criação do feriado de 16 de janeiro, que vai ser o dia alusivo à morte e à vida eterna de Monsenhor Expedito. A gente tem que começar esse trabalho aqui em São Paulo. Não precisa esperar construir uma estátua de 3 milhões de reais na ladeira da torre ali no Alto Potengi para poder iniciar, não. Eu acho que já era para estar se fazendo. A gente tem que orientar o pessoal do centro de artesanato para fazer estátua de Monsenhor Expedito, abrir o memorial de Monsenhor Expedito para visita, fazer a divulgação, fazer menção a esse dia 16 de janeiro, que é o dia da missa de Monsenhor Expedito, assim como tem a missa de Padre Cícero Juazeiro em 20 de julho, a gente tem o nosso momento aqui. Se a gente estimular isso,
São Paulo Potengi vai ganhar muito. Além com o advento da fé, das pessoas vão vir com fé para cá e vão fazer a divulgação de nossa cidade lá para fora. Já era para estar se vendendo o chaveirinho, detalhes, já era para o memorial estar aberto, era para a praça ali ter banquinha vendendo lembranças de Monsenhor Expedito. A gente tem que começar. E próxima quinta-feira, eu já protocolei o requerimento, a gente vai discutir, vamos convocar o Poder Executivo, a Paróquia de São Paulo Apóstolo, quem quiser se envolver, a gente tem que criar o feriado de 16 de janeiro. A nossa lei orgânica diz que a gente pode criar até 4 feriados, a gente só tem 3 oficiais, pode-se criar um, mas a gente tem que marcar essa data e estimular as pessoas a vir para São Paulo Potengi no dia 16 de janeiro. Assim a gente vai estar fortalecendo o nosso comércio, a nossa economia, a gente vai estar fazendo uma linda ação de fé e reverência a um cara que fez tanto para São Paulo Potengi, deixou um legado forte na cidade. Pois não, João Paulo? Você tocou num assunto muito pertinente. São Paulo do Potengi não tem valorizado. É a memória de Monsenhor Expedito. Você que é professor sabe quantas turmas de alunos as escolas levam para visitar o Memorial Expedito durante um ano? Quantos trabalhos de monografia, dissertação e tese são produzidos sobre a memória de Monsenhor Expedito? Então, se a gente não promover, não impulsionar o estudo sobre a memória, sobre a divulgação disso, vai se perder. Isso é muito importante. O memorial está fechado. Eu fiz monografia sobre Monsenhor Expedito e tive a maior dificuldade de consultar os documentos. Então, trazer a universidade para cá, fazer esse diálogo, isso é muito importante, muito oportuno. Trazer o historiador para fazer esse resgate, divulgar a memória. Eu vejo muita homenagem de Monsenhor a bairro, a escola, ao hospital e a história. Vamos deixar se perder a história de Monsenhor Expedito? Para encerrar, a Romaria de Padre Cícero só tem 87 anos. Hoje é uma das maiores do Brasil, vem gente do Brasil inteiro. Mas para se começar o trabalho de divulgação da memória de Padre Cícero, não foi obrigado a fazer logo uma estátua ou esperar um investimento faraônico, não. Ou a gente começa agora, faça um alerta à Secretaria Municipal de Turismo, à Paróquia de São Paulo Apóstolo, a igreja que abra essa discussão, que puxa esse diálogo para divulgar a história dele. Antes de você encerrar seu raciocínio, você vê o quanto é importante puxar um assunto a que refere Monsenhor Expedito. Eu acho que o turismo de São Paulo Potengi é muito importante, porque aqui ele deve se estender às cidades vizinhas. Nós estamos aqui, bem perto aqui da nossa cidade, tem uma coisa muito importante, Pedra da Fé. E foi um presente que a natureza deu a Barcelona. E foi um presente que muita gente no Brasil não sabe aqui. Se souber, vereador, ali não foi ninguém que escreveu, não, ali foi a natureza. Bem feitinho, um negócio feito mesmo como que fosse lapidado. Fé. Um pontozinho, fé. Então, na hora que se estendeu a memória do Monsenhor Expedito, isso também pode se estender até a Barcelona, a Rui Barbosa, as cidades que têm alguma coisa a oferecer ao turismo, porque, como Vossa Excelência falou, Juazeiro. Mas olha quem está ao lado de Juazeiro e hoje está uma cidade elas estão todas juntas. Crato, né? Crato, no caso. Crato, por quê? Porque ali que o Padre Cícero é do Crato. Mas hoje o Crato e Juazeiro são uma cidade só. Então, Barcelona, nós estamos. Vamos ver se um dia nós também podemos fazer de Barcelona, São Paulo, Potengi, um ponto turístico para atrair toda a população brasileira e então as pessoas estrangeiras. Muito obrigado pela participação. Monte Pedra Branca, São Pedro, dia 2 de agosto. Tem anos de vir 200 ônibus visitar o Monte Pedra Branca. 200. Tem muita referência. Uma referência que a gente tem, histórica, cultural, tem que ser explorado. É algo que é fantástico. Juazeiro hoje tem 270 mil habitantes. Era menor do que o Crato. Muito obrigado, senhor presidente.